Hoje em dia tem aparecido um monte de gente, um monte de especuladores, um monte de doutrinas querendo atualizar a Bíblia, modernizar Deus. Deus está meio ultrapassado, a Bíblia está meio ultrapassada. Isso não existe. Nós é que muitas vezes estamos fora do alinhamento de Deus. Não é Deus que está desalinhado a nós. Desde quando Deus tem que se alinhar a mim? Eu me alinho a Ele. Deus, a palavra está falando, Deus é imutável. Se Deus é imutável, se Ele não muda, a sua palavra também é imutável. Você pode falar que não, que Jesus é tudo na sua vida, mas o que importa de fato é se Deus me conhece. Deus Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor, mais uma vez nós estarmos aqui, dando as primícias, Senhor, do nosso dia, do nosso domingo, da nossa semana ao Senhor. Mais um dia, meu Pai, onde nós podemos Te adorar, onde nós podemos nos alegrar, Senhor, nos alegrar, meu Pai, com as bênçãos, com as vitórias, com as oportunidades, meu Pai, que nós temos de construir uma grande e poderosa vida, Senhor. E desde já nós Te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado força, tem nos dado unção, saúde, graça, tem nos dado resiliência, meu Pai, para suportar, para vencer, para romper todos os dias. Porque nós sabemos, meu Pai, e quantos, meu Pai, que não terminaram o dia de ontem, não estão aqui, Senhor. Porque suas almas foram tragadas, mas o Senhor nos preservou. Nós sabemos, meu Pai, que para o justo nunca há morte. Se nós vivemos, é para o Senhor. Se nós morremos, viveremos também com o Senhor para sempre. Então, para nós, isso não é um medo. O mundo busca, Senhor, essa autopreservação, mas para o justo, Senhor, a Sua palavra nos ensina totalmente o contrário. Aquele que quiser poupar a sua vida, esse está perdendo. Mas aquele que estiver disposto a perdê-la por causa do Senhor, esse encontra. Então é isso, meu Pai, que nós acreditamos. Se muitas vezes, meu Pai, estamos mais cansados, se o nosso corpo, meu Deus, às vezes está mais desgastado, nós temos essa consciência, meu Pai. Se estamos mais cansados e desgastados, nós temos usado para bons propósitos. Temos usado para Te agradar. Temos usado para impactar vidas. Temos usado para sermos pessoas relevantes. Temos crescido, meu Pai, todos os dias, não buscando o nosso conforto, Senhor. Porque aqui não é o nosso descanso. Nosso descanso será com o Senhor. Mas o nosso propósito é o Seu. Como o de Davi. Davi cumpriu o propósito do Senhor no tempo dele. Morreu e foi enterrado. Nós teremos o nosso último dia aqui na terra, Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, nós queremos cumprir com o propósito do Senhor para as nossas vidas. E nós sabemos, meu Pai, que os planos do Senhor são sempre os melhores. Por mais, meu Pai, que em alguns momentos a gente fique confuso, pode até não entender muitas coisas, mas o Senhor nunca disse que tudo seria muito claro. Mas o Senhor sempre disse, não tenha medo. Nós precisamos apenas confiar. Porque o Senhor não falha, o Senhor não sabe errar, o Senhor nunca nos desampararia. Quem se afasta do Senhor somos nós, não o Senhor de nós. Então que nós tenhamos esse espírito, meu Pai. Como um filho pequeno que confia no pai de pular de uma altura porque sabe que ele vai segurá-lo. Ele não tem dúvida, por isso que ele pula. Assim é nosso relacionamento com o Senhor. Nós possamos sair dos barcos, lançar as nossas redes, ir para lugares profundos, com a confiança de que o Senhor está conosco, está nos dando o chão, está nos dando o apoio, está nos dando os livramentos, está nos protegendo, guardando a nossa casa, a nossa família. O Senhor está fazendo tudo. Quando nós buscamos em primeiro lugar o Senhor,
o Senhor supre as demais áreas. O Senhor guarda a nossa vida, a nossa saúde, o Senhor guarda a nossa casa, a nossa família, o Senhor manda os clientes, o Senhor cria meios, o Senhor abre portas, o Senhor faz o que o Senhor precisa fazer quando nós fazemos o que nós devemos fazer. Então, muito obrigado, Senhor. Eu peço perdão por falhas, Senhor, pecados, erros, tudo aquilo que fizemos neste dia, nesta manhã, que possamos ter entristecido o Teu Espírito Santo. Eu peço perdão, Senhor. Que não haja aqui, Senhor, nada que possa nos afastar do Senhor ou criar uma distância entre nós e o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Fala profundamente em cada coração. Que possamos sair daqui muito maiores, muito mais cheios, muito mais abençoados do que quando entramos. E que possamos terminar esse dia muito melhores do que quando começamos. E que dia após dia seja assim, meu Pai. Dando os passos certos, e olhar para trás, nós possamos ver quanto nós já avançamos, em nome de Jesus. E que possamos declarar todos os dias, meu Pai, com a certeza de já ser uma realidade, que esse já é o melhor ano das nossas vidas, o ano de maior rompimento até então, o ano de maiores conquistas até então, o ano de maior crescimento em todas as áreas, casamentos abençoados, filhos salvos, vida financeira próspera, vida espiritual, meu Deus, no altíssimo nível de intimidade, de dependência do Senhor, de saudade do Senhor, meu Pai, que o Senhor sempre ocupe o lugar que o Senhor deve ocupar, que é sempre o primeiro lugar. Fala profundamente em cada coração, meu Deus querido. Nós abrimos, Senhor, este sexto abençoado e poderoso jejum, dentro dos projetos de conquistas para 2025, e que o Senhor venha derramar sobre nós esse vinho novo, essa unção nova, essa alegria nova, esse poder novo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te agradecemos, nós precisamos do Senhor muito mais do que nós imaginamos, Senhor. Então tem misericórdia de nós e nos ajude em todas as nossas questões, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não for conosco, como disse Moisés, então não nos envie, Senhor, porque não haverá diferença entre nós e os demais povos dessa terra. Porque as pessoas, meu Pai, estão aí muitas vezes buscando resolver tudo com a força do braço. Mas se não for pela sua misericórdia, nós podemos tomar uma decisão e aquilo ser uma tragédia, porque foi feito sem a visão, sem a sabedoria. Nós podemos fazer um tratamento, aquele tratamento não ter eficácia nenhuma porque não tinha a bênção do Senhor. Nós podemos casar, podemos ter um filho e tudo ser uma tragédia porque está sendo feito fora da direção do Senhor. Então tudo pode ser uma bênção, como tudo pode ser uma maldição. Vai depender se nós estamos alinhados ou não ao Senhor. Então que todas as nossas decisões, meu Pai, de vida, de família, de escolhas, que sejam alinhadas ao Senhor, para que a nossa vida seja uma vida plena e abundante, como o Senhor nos prometeu. É o que eu te peço, e é o que nós desde já te agradecemos. Muito obrigado, amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor tem um vinho novo para a minha vida, e eu creio nisso. Amém, pessoal? Bom dia a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pode sentar, por gentileza. Diga comigo, por gentileza, o Evangelho imutável. O Evangelho imutável. Vamos começar aqui, meus queridos, em Gálatas 1:6, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Preste atenção, pessoal.
O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Perverter, mudar o Evangelho. Mas ainda que nós, ou um anjo, fala comigo, um anjo, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, fala comigo, por favor, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Cristo por revelação. Então nós vemos aqui o Evangelho não muda. Tudo aquilo que for pregado diferente tem que ser considerado maldição, maldito. E hoje nós vemos exatamente esse fenômeno acontecendo. Nós vemos muitas pessoas, muitos líderes, pervertendo o Evangelho, mudando o Evangelho, tentando puxar para os seus próprios interesses. Aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, da porta larga. Aquela porta que você entra assim, sem dificuldade nenhuma, facinho, sem sacrifício. E nós sabemos que a vida com o Senhor, ela exige muito, ela tem sacrifícios. E aqui Paulo está falando, é surpreendente ver que vocês estão abandonando tão rapidamente o verdadeiro Evangelho. Esse Evangelho que se eu falasse, ou se um anjo viesse e dissesse algo diferente daquilo que nós temos lido e ouvido, que seja amaldiçoado. Como Jesus falou para Pedro, quando Pedro tentou salvar Jesus, falou assim, aparta de mim, Satanás, você está falando pela boca do diabo. É isso que Paulo está falando. Que seja amaldiçoado. Porque nós vivemos num tempo semelhante ao de Noé. Um povo que está indiferente a Deus, indiferente à palavra de Deus. E nós vemos, o Senhor está falando, o Evangelho não muda. Então, se alguma coisa está diferente, é porque está sendo pervertido, mudado, adaptado. Aqui em Malaquias 3,6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, o que está falando aqui, pessoal? Vamos prestar atenção sempre nos detalhes. Eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, logo a sua palavra não muda. Sim ou não? Se Deus está falando, ele não muda, então não existe essa da palavra ser diferente. Perceba que hoje em dia tem aparecido um monte de gente, um monte de especuladores, um monte de doutrinas querendo atualizar a Bíblia, modernizar Deus. Deus está meio ultrapassado, a Bíblia está meio ultrapassada. Isso não existe. Nós é que muitas vezes estamos fora do alinhamento de Deus. Não é Deus que está desalinhado a nós. Desde quando Deus tem que se alinhar a mim? Eu me alinho a Ele. Deus, a palavra está falando, Deus é imutável. Se Deus é imutável, se Ele não muda, a sua palavra também é imutável. A palavra diz, nós vamos ler daqui a pouquinho, que os céus e a terra passarão, as eras, os planetas, as estrelas, tudo vai passar. A única coisa que vai ficar vai ser a palavra dEle. Então muitos falam, talvez você já deve ter ouvido coisas assim, né? Ah, porque lá na minha igreja pode fazer isso. Não, porque na minha igreja não pode, o pastor não deixa. Desde quando existe isso? Desde que alguém botou essa mentira. Que na minha igreja pode, na sua não pode. Não, se a Bíblia é a mesma, se Deus é o mesmo, por que tem essas diferenças?
Está errado. Não existe isso. A Bíblia é uma só. É um evangelho. Isso não existe. A palavra é uma. O que pode acontecer? A pregação do sujeito pode mudar. O viés que ele puxa pode mudar. Mas é alguém que está pervertendo a palavra. Eu posso falar um negócio, eu pego um versículo isolado. Você já deve ter visto isso. A pessoa pega um versículo sem contexto e aquilo agora se torna o mantra da vida dele. Agora ele justifica tudo, ele justifica homossexualismo, ele justifica divórcio, ele justifica suicídio, ele justifica o que ele quiser. Ele pega um negócio fora de contexto e fala, ó, Deus disse, está na palavra, mas ele não pega o contexto das coisas. Olha aqui o que diz em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã também. Então não existe essa, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Tem Bíblias, pessoal, você já deve ter visto essa história. Tem Bíblias que já estão chegando, faltando versículos. Aí qual que é a justificativa deles? Né? Porque algumas palavras, eles aparecem, por exemplo, a nossa Bíblia atualmente é uma Bíblia integral. Aí alguns versículos têm alguma observação, alguma letrinha lá que aí você vai olhar no rodapé, fala assim, alguns manuscritos não contemplam, não tem esta frase. Quem já viu isso? Sim? Aí o que eles fazem? Ao invés de ter excelência, e você, tá bom, ó, algumas passagens, alguns pergaminhos não contam com essa frase. Ou seja, você tem excelência, você faz o completo e fala, ó, isso daqui às vezes não tem. Mas não, ele já vem tirado e faz ao contrário. Assim, alguns manuscritos têm essa frase, mas ele não coloca no corpo da Bíblia. Ele coloca aqui no rodapé pequenininho que você não vai ler. Então isso já começa. Aqui o que eu acabei de falar, Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 7, 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Muitos entram por esse caminho largo que leva à perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram. Então está falando aqui, ó, veja a diferença. São muitos os que entram pela porta grande. Muitos os que entram. Não está falando são poucos os que entram pela porta estreita. São poucos que encontram. Perceba o detalhe. São poucos os que estão procurando essa vida apertadinha, que não pode passar nem para um lado nem para o outro. É esse o caminho. Esse é o caminho. Então são poucos porque não estão procurando essa porta. São pessoas que pregam para agradar a sua carne. Você já deve ter ouvido um monte de pregação absurda, contrária à palavra. São pessoas que estão pregando em causa própria, não está querendo ensinar, está querendo se justificar e quem concordar com a visão dela vai junto. Porque ela defende, você já deve ter ouvido pessoas falando isso, ela consegue justificar o suicídio como se fosse algo que a pessoa foi para o céu. Não, não vai. Deus me deu a vida. Eu não posso tirar. A palavra diz que os assassinos não vão herdar o reino dos céus. Assassino de mim mesmo. O divórcio, tem aqueles que conseguem justificar o divórcio. E Jesus é super claro. Moisés deu a carta de divórcio, mas por quê? Por conta da dureza do coração de vocês. Mas como que era para ser no início? Uma só carne. O Senhor fez algo perfeito. Tem aqueles que aceitam as doenças. Aceitam os diagnósticos. E simplesmente, você, mas vamos nos conformar, como falaram para minha mãe.
Vamos nos conformar que ele vai ter um problema para o resto da vida, que ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida, que ele não vai poder construir uma família, que, você sabe, uma pessoa que tem epilepsia, ela não pode dirigir, ela pode dar um ataque no meio do trânsito e matar uma pessoa e ela morrer também. Ela não é segura ela ficar em casa, porque já teve caso da pessoa cair no meio da rua, ou cair em casa, ou é uma desgraça, mas vamos nos conformar. Mas aí a pessoa, ela vai aceitando. Já tem pessoas que já estão justificando o tomar medicamentos antidepressivos. Você já deve ter ouvido essas histórias também, são recentes, inclusive. Ou seja, são inúmeras doutrinas contrárias à Bíblia. Muito se fala no nosso tempo, né, sobre o amor. Né, que Deus é amor, né, só amor, só amor. E pouco se fala sobre mudança, sobre sacrifício. Vamos para a Bíblia, vamos, como Jesus fala, vamos para o início. A primeira pregação de Jesus e de João Batista foi sobre amor, pessoal? Sim ou não? Ele falou muito sobre amor, né? Não. Ele falou sobre arrependimento. Ele falou sobre mudança de caráter. João Batista chamava os fariseus, aos religiosos, de raça de víboras. Não estava falando de amor para eles. Estava falando seus hipócritas, seus mentirosos, que é o nosso tempo. Os hipócritas, os religiosos, os fariseus falavam um monte de coisas que eles não viviam. O nosso tempo é a mesma coisa. Um monte de gente falando de amor, mas você nunca viu um tempo com tanto ódio, né? Tanto ódio. Então, é tudo mentira. Tudo para perverter as coisas. Vamos para Jesus. Quando Jesus estava diante daquela mulher, pega em adultério, o que ele falou para ela? Deus te ama. Jesus, eu te amo, Jesus, Deus te ama também, ama seus atos, está tudo certo. O que ele falou? Vou ler para você. Cadê os seus acusadores? Alguém te acusou? Não, Senhor, eu também não te acuso. Ele não falou assim, ó, você aceitou Jesus e agora Deus, está tudo certo na sua vida, tá? Não, ele falou, vá e saia da sua vida de pecado. Saia do estilo de vida que te trouxe até essa aflição, até esse problema. Saia, abandone essa vida de coisas erradas, de pecado, que te trouxe até esse problema. Ou seja, mudança, caráter, metanoia, mudanças internas, mudanças que doem, mudanças difíceis. Olha aqui em João 8,10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vamos juntos, por favor. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Não está falando, Deus ama você como você é lindo, maravilhoso, venha como está e fique como está. Não, vá e abandone a sua vida de pecado. O que é isso, pessoal? Fala comigo, metanoia. Metanoia, mudança de mentalidade, arrependei-vos. É só ler a Bíblia que a gente aprende. O que a bispa sempre fica falando? Mas o povo não lê a Bíblia. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, pessoal, você não pode aceitar isso. O que Paulo acabou de falar? Se alguém pregar o evangelho diferente desse que você está lendo e ouvindo, você tem que falar, seu amaldiçoado. Tanto que tem uma coisa, uma passagem aqui de Paulo, que o cara está aqui enganando as pessoas, e Paulo fala, filho do diabo. Está chamando ele de filho do diabo, seu mentiroso. E é isso que Paulo está falando. Não fica aí igual uma ovelhinha, um cordeirinho, recebendo tudo passivamente, não. Mas as pessoas não leem a Bíblia.
As pessoas acreditam no que está sendo falado como uma verdade e ele não conhece a Bíblia. O que o Paulo está falando? Se eu vier aqui e falar alguma coisa para você que está contra a palavra, mas você não sabe porque você não foi na Bíblia, você não foi aprender, você vai receber aquilo como uma verdade. Porque a minha posição aqui, a posição do bispo Anderson, é uma posição de autoridade. Então, o que eu falar aqui para você, você vai receber. Não, é isso aí. Mas se eu estiver falando uma mentira, se eu estiver falando alguma coisa que vai favorecer a mim, eu não vou saber. Mas se eu conheço a palavra, eu sei, opa, espera aí. Esse pastor aí não fala um negócio que está certo. Não, deixa eu olhar na minha Bíblia aqui, se é desse jeito mesmo. Deixa eu olhar a história, o contexto, o que aconteceu. Ah, porque Jesus é amor, Deus é amor, é verdade. Mas aqui eu não vejo ele falando, ó, Jesus te ama, eu te amo, Deus te ama. Não, ele falou assim, vai e abandona a sua vida de pecado. Ó, você tem que mudar. Ele deu uma correção nela, ele não foi lá e pisou mais um pouco nela. Mas ele falou assim, ó, ele falou, do jeito que você está vivendo, você vai voltar para esse lugar, e se eu não estiver aqui, você tá perdida. Porque aí vão te jogar pedra. Porque pegaram ela, levaram para ele para pegar Jesus. Mas Jesus sabe o que é, fala assim, eu não vou falar se ela está certa ou está errada. Alguém te condenou? A vida dela já está condenando ela. A vida dela de pecado trouxe ela para essa situação. Ou seja, são as nossas escolhas que nos trazem problema. A palavra diz, por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Por que eu vou queixar da minha vida? Eu tenho que olhar para as minhas plantações, para as minhas semeaduras. Deus sim é amor? Sim. Deus me ama? Ama. Mas Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E Ele não vai passar por cima dos seus princípios por causa do amor. Ele me ama, é por isso que Ele me corrige. Se você, a palavra diz que se você odeia o seu filho, você odeia ele. Você quer que ele se dê muito mal. É só não corrigir ele. Essa é a prova de que você odeia ele. E qual que é a prova que você ama ele? Corrigindo. O mundo não fala o contrário? Não corrija, senão você vai traumatizar. Vai fazer mal para o emocional dele. Eu vou ter que levar ele na psicóloga. A professora foi muito dura com ele. Né? E a vida? Vai ser leve? A vida não perdoa, o ímpio não tem misericórdia, aí vai saindo um monte de crianças, de jovens, de adolescentes, despreparados, fracos, frágeis, emocionais, que não conseguem enfrentar nada, que tem que ir na entrevista de emprego com a mãe, que tem que, se não for promovido em 3 meses, tudo histórias que a gente já ouviu. Que a pessoa não foi promovido, não teve um aumento de salário em 3 meses, não melhorou no cargo dele em 3 meses, ele já vai embora, porque ele não está sendo valorizado. Ou seja, resiliência, -1, não é 0. Então o Senhor não vai passar por cima dos seus princípios. E eu aprendo com a palavra que tudo que eu planto eu vou colher. Então eu não posso confundir amor com impunidade. Se eu estou fazendo algo errado, se eu estou plantando uma semente errada, como é que Deus vai me abençoar de uma forma grandiosa? Se você fizer isso com o filho, você acaba com a vida dele. Você ensina para ele que o errado é certo, que o errado compensa, que é igual no Brasil. Muitas vezes parece, né, tudo mostra, mas é claro que o julgamento, a palavra diz, se o ímpio paga aqui na terra, imagina o justo. Se o justo paga aqui na terra, imagina o ímpio. Se nós vamos pagar aqui na terra o que nós fizemos aqui na terra, imagina o ímpio, que não tem bênção, não tem proteção, não tem nada. Então, no nosso país, muitas vezes parece que o crime compensa. E muitas pessoas estimulam isso. O menino está fazendo errado, a menina está fazendo errado, não vai lá e corrige. Por quê? Porque está atrás do amor. Não quer contrariar. Ao invés de trabalhar pelo respeito, está trabalhando por ser aceito. Então o pecado, ele gera consequências. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Mas muitos pregam por aí que eu posso levar a minha vida do jeito que eu quiser, que nada vai acontecer.
Deus vai me continuar amando, sim, é verdade. Mas Ele não pode fazer tudo o que Ele gostaria de fazer na minha vida. Porque eu não estou dando condições. Como diz aqui em Mateus 7:21, olha só. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então veja, tem gente que nem isso vai poder falar para Deus. Mas vamos supor, sim, que tenhamos pessoas que fizeram muito. Foram ativos na obra, pregaram a palavra, mas não conheciam o Senhor de verdade. Senhor, eu fiz tantas coisas, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu realizei milagres. O Senhor vai falar, eu nunca te conheci. Senhor, eu estava lá na igreja todo dia, Senhor, eu estava pregando a palavra, eu estava orando pelas pessoas. Senhor, imagina, essa palavra aqui tem que arrepiar. Para mim, é uma das palavras que eu mais fico na mente aí. Imagina só, eu faço, eu chego lá, eu nunca te conheci. Pelo amor de Deus, o que é isso? Afastem-se de mim, nunca te conheci, nunca. Olha só, não é que eu te conhecia, eu esqueci seu nome, ou a gente ficou sem se falar uns 10 anos, eu nunca te conheci. Porque eu posso falar que eu conheço Jesus, eu posso falar que eu aceitei Jesus. Você pode falar que não, que Jesus é tudo na sua vida, mas o que importa de fato é se Deus me conhece. Eu posso ter uma Bíblia, eu posso falar, não, eu conheço Jesus. Será? E Ele te conhece? Eu me relaciono com Ele? Eu falo com Ele? Eu dependo dEle? Eu priorizo Ele? Eu não faço nada disso, mas eu conheço Jesus. Então Ele não me conhece. Então eu conheço Jesus igual eu conheço o Bon Jovi. Eu conheço a música dele, eu conheço quem é ele, a cara dele, mas nunca tomei um café com ele, nunca fui na casa dele, ou seja, aquela coisa distante. Nunca te conheci. Aí o Bon Jovi olha para mim, afasta-se de mim, que eu nunca te conheci. Mas eu te conheço, então, mas eu não te conheço. É a mesma coisa. Eu falo que eu conheço você, mas de foto, de ouvir falar. Mas a pessoa que está naquela foto, de quem eu estou falando, vai falar, mas eu nunca te vi, eu nunca te conheci. Não, mas eu te vi muitas vezes, só tem um pôster seu. Não, mas eu nunca te conheci. Não, mas eu tenho uns vídeos seus aqui. Não, mas eu nunca te vi. Imagina só. E como é que eu conheço o Senhor? A gente acabou de falar, a porta estreita, apertada. O Evangelho é cruz. O Evangelho é sacrifício. O Evangelho é resiliência. Mas a fé de muitos nos dias de hoje é uma fé frágil. Os cristãos do passado, eles eram, a gente tem lá, na palavra os relatos, foram massacrados, rasgados, mortos, lançados a feras, a leões, foram maltratados, queimados. Os cristãos do passado passavam por tudo isso. Por quê? Porque não negavam o Senhor. Hoje em dia, infelizmente, com uma foto de WhatsApp, a pessoa já nega Jesus. Por sexo, a pessoa nega Jesus. Por causa de um entretenimento, a pessoa nega Jesus. Por conta de preguiça, de sono, a pessoa nega Jesus. A pessoa nega Jesus. Ela troca Deus por um negócio, por um cliente, por qualquer prioridade. Ela vai buscar o dinheiro, ela vai buscar um prazer, ela vai buscar o ócio. Ela vai buscar alguma coisa. Ela nega por pressão. Ela nega por pressão, então ela vai lá, ela mente. Ela não mantém a integridade dela. Ela não mantém a fidelidade dela. Nega por qualquer coisa. E o que acontece, pessoal? Quando eu não aprendo, quando eu não sei, eu também não vou transmitir, eu não vou passar. E o que isso acontece? Pais que não
carregam os valores, os princípios, a força, a fidelidade do Senhor, ele não passa para frente, ele não passa para os seus filhos. Vocês lembram de um corredor que chamava Eric Liddell? Quem já ouviu falar desse homem? Ele era um corredor, eu não lembro, é o que inspirou aquele filme antigo, Carruagens de Fogo. Lembra que aquela música das Olimpíadas? Tan, 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 tan. Lembra dessa música? Tan, 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 tan. Essa música chama Carruagem de Fogo. Foi inspirada nesse rapaz. Era um escocês. Ele tinha uma prova para correr no domingo, que ele ia correr, acho que diante do rei. Não sei se era da Escócia, do País de Gales, alguma coisa assim. Ele falou, eu não vou correr. A prova aconteceu, mas ele não correu, porque era domingo. Tem uma rede de lanchonetes aqui, que vocês devem conhecer, que chama Chicken Fila. Ela não abre de domingo. Por quê? Porque são valores, são princípios. Eles não se venderam, mas é o rei, Deus vai me entender. É uma corrida que eu posso ganhar a medalha de ouro para glorificar a Deus, olha só. Não, a gente vai ganhar mais dinheiro. A gente vai poder, inclusive, pegar uma parte desse dinheiro e fazer obras sociais. Não poderia? Cada um apresentar os seus bons motivos? Sim, seriam bons motivos? Sim, são bons motivos. Mas, acima de tudo, ficou o princípio. Eu vou priorizar a Deus. Eu vou priorizar a Deus. Tem gente que trabalha de domingo a domingo. Claro que ele busca a Deus. Claro que ele fica com a família dele. Claro que ele conversa com o filho dele. Não, mas vamos buscar, eu preciso pagar as contas, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, analisa isso, pessoal. Veja os antigos cristãos. Veja homens como esse, por exemplo, que disseram não a tudo por conta de um princípio. Se você está aqui hoje, isso é sério. Se você está aqui hoje, é porque alguém no passado foi muito firme nas suas convicções e chegou até você. Alguém pagou um preço muito alto. Alguém não ligou para conforto. Alguém passou por situações muito difíceis. Alguém passou fome, passou frio, passou necessidades, passou perigos. Muitos morreram para que a palavra, o evangelho chegasse até nós. Será que com a fé que nós temos praticado, esse evangelho vai alcançar muito mais pessoas aí daqui a 50, 100 anos? Com uma fé que nós temos praticado, nós deixaremos, não vamos longe, nós deixaremos a fé plantada aqui nos nossos filhos, nos nossos netos? Será que eles vão ser mais corajosos, mais ousados do que nós? Porque a ideia é qual? Que uma geração seja mais forte do que a outra. Porque tem recebido mais. Mas o que tem acontecido? Uma geração ser mais fraca do que a anterior, porque não tem sido feito o trabalho certo. É sempre assim, alguém faz um livro, o outro faz o resumo, o outro faz o resumo do resumo. E vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai diminuindo a excelência, vai diminuindo o tempo, vai diminuindo os valores, vai diminuindo os princípios, vai diminuindo o investimento. Vai diminuindo, vai piorando. E a gente não pode aceitar isso. A gente está vivendo na primeira geração que os filhos são menos inteligentes que os pais, que os filhos ganham menos do que os pais, que os filhos estudaram menos do que os pais. Olha a tragédia isso. Olha só, se a gente só estava numa ascensão, agora a gente está descendo a ladeira. E se o cara já não estuda, o cara já não é de trabalho, o cara já é preguiçoso, o cara já é mole, o que ele vai produzir na próxima geração? E o que essa próxima geração vai produzir para a terceira geração? É uma tragédia isso. É uma tragédia, não vai ter homem, não vai ter soldado, não vai ter desenvolvimento tecnológico.
Não vai ter nada. As pessoas já não leem muito. Não vão ler nada. Vão depender do celular, assim, para tudo. Hoje, né? Se dá um pane aqui, você não tem endereço, você não tem dinheiro, você não tem um contato, você não tem nada. Isso porque a gente ainda vê de uma geração que ainda usava agenda, né? Que ainda tinha que aprender na marra. Eu ainda tenho uma época que ia na biblioteca, que eu gostava de fazer as pesquisas, a famosa Barça, né? Hoje em dia, nada. Imagina a próxima. Barça, livro? O que você está falando? Seu museu, né? Vou chamar de museu. Não, a inteligência artificial fala tudo. Ou seja, eu sou apenas um consumidor. O que eu estou produzindo? O que eu estou agregando ao mundo? O que eu estou agregando à vida das pessoas? Eu só estou consumindo. E isso não se sustenta. Porque muitos não acabam não sendo exemplos. Exemplo para os filhos, exemplo para seus colegas de trabalho. Aí os pais não colocam os valores aí nessas crianças, nesses jovens, não ensinam sobre a santidade, não ensinam sobre a virgindade. Por quê? É culpa dos jovens, das crianças? Claro que não, dos pais. Porque o pai vai lá e aceita a cultura. Ah, porque todos os coleguinhas fazem isso. Uma vez eu falei com um rapaz numa reunião, que ele falou, então, porque todos os coleguinhas têm o celular, todos os coleguinhas jogam tal coisa. Então, mas você sabe o que o celular dá acesso. Você acha que é isso que ele precisa mesmo? Você não acha que isso daí é uma porta muito perigosa que você pode estar abrindo? Não, é o joguinho. Você nunca foi jovenzinho não, né? Você nunca foi menino, né? Você nunca, assim, se deixar, você não vai para nada, você já falou, só vai até aqui. Isso não é nem da natureza do ser humano, nem da natureza dos jovens, isso. A natureza dos jovens é fazer algo diferente, não ficar preso aos limites que foram impostos, a ter uma certa rebeldia. Aí você fala, não, é só para o joguinho. Daqui a pouco, como a gente tem gente... as minhas filhas têm coleguinhas de 8, de 9 anos que já estão viciados em pornografia. Porque o pai e a mãe que não quer ter desgaste de ir lá, de conversar, de jogar bola, de ensinar, de ler a Bíblia, de orar com eles. Não me enche o saco, eu estou muito corrido, eu estou muito atribulado. Tal celular está dando um tiro nos 2 pés deles. Porque isso entra de uma forma tão violenta, porque a gente não tem uma mente, uma capacidade para processar, para suportar tanto estímulo. Aí vai falar que o menino está doente, o menino está com TDAH, está com déficit de atenção, está com um problema, com autismo, com uma série de problemas. Por quê? Porque ele é doente, porque ele nasceu problemático? Não. É porque os estímulos que estão sendo dados a ele estão levando ele para essa vida descontrolada. Aí não quer estudar, obviamente, tem dificuldade para dormir, não quer obedecer, é agitado. Tem vários vídeos aí que você já deve ter visto, que esses vídeos da China aí, que está o menininho assim, assim na tela, aí a mãe vai lá e tira, aí o menininho cai no chão e começa a chorar e espernear, aí vai lá, dá o celular e ele para, aí tira, faz gozação com o menino, mas isso é uma criança doente. Mas é engraçadinho de ver. Deveria ser assustador de ver. É sério? Deveria ser assustador. Porque um bebezinho daquele já está já está deformado já, infelizmente. Então nós precisamos de princípios, de valores. Esse homem, esse corredor, o Eric Liddell, esse chicken fila, essa lanchonete, eles mostram valores.
Eles mostram princípios. Aí o pai e a mãe vão lá, aceitam a cultura. Não, porque né, vão criticar o meu filho, vão excluir o meu filho. Mas sua mãe já falava para você, a minha mãe falava para mim, mas todo mundo faz isso, você não é todo mundo. Mas na hora de ensinar, vamos fazer eles fazerem parte da massa, da cultura do mundo. Aí os pais levam para casa esse padrão ambíguo. Um pouquinho do mundo, um pouquinho de Deus. Não, eu não roubo, não mato, não fumo, a gente não assiste coisa feia, mas também não ensina os valores, sabe? Fica um morno, fica aquela coisa, nem lá, nem mais para lá, nem mais para cá. Você acha que o anticristo, pessoal, às vezes a gente entende assim, que não, porque na hora que vier o anticristo, vai confiscar as Bíblias, vai queimar tudo, vai prender, Você acha que num primeiro momento ele vai vir falando, é proibido ler Bíblia, proibido buscar a Deus? Se falar isso para você, você fala assim, não, eu deixo aqui com a minha Bíblia, não, eu não quero isso, não. Não vai ser assim. O diabo é inteligente. Ele está há muitos anos aí, estudando o comportamento das pessoas. Ele vai no conta-gotas, ele vai do jeito que a gente está falando aqui, ó. O evangelho imutável. O que ele quer fazer? Perverter o evangelho. Que é o que a gente já falou diversas vezes aqui. O diabo não precisa que você levante um altar a Baal, aquele chifrudo lá, para você entristecer a Deus. O simples fato de você não buscá-lo, não buscar a Deus, já é o bastante. Para ele já está suficiente. Não priorizar a Deus para o diabo já é suficiente, porque o diabo não tem problema em nos dividir. Deus tem problema com isso. Deus não nos divide. Então o diabo, o anticristo, ele não vai vir proibindo a Bíblia, por exemplo. Mas ele vai vir para trabalhar, para perverter os conceitos. Lembra que a bispa falou semana passada, que a gente falou também? Muitas vezes o anticristo ele não vem como contra Cristo, mas a favor de Cristo. Como aquela passagem lá, né, do Pedro, né? Tem piedade de ti, Senhor. Isso nunca vai te acontecer, você nunca vai morrer, você nunca vai passar por isso, por esse sofrimento, que foi onde Jesus falou para ele, para trás de mim, Satanás. Você está com a boca de Satanás falando para mim, porque é o tempo que a gente vive. Você não precisa de tudo isso. Você não precisa de ir na igreja sempre. Você não precisa manter esse casamento, né? Deus entende você. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você se sinta bem. Então você não precisa manter esse casamento que está difícil. Você não precisa passar por isso que está te causando tanta dor. O diabo falou isso para Eva, não é bem assim não, certamente vocês não vão morrer não. O diabo falou isso para Jesus, você está com fome? Faz um milagre aí, faz um pão para você está com fome. Pula daqui, a palavra não está falando que os anjos vão te segurar? Então vai, arrisca, seja imprudente, pula aí, faz um teste. Você não está bem, você não está se sentindo bem, não é assim que o diabo trabalha na nossa mente? Ele não vem com um chifrão, bravo, com uma voz grave, grossa. Ele vem com uma conversinha leve, tranquila. Você não precisa de tudo isso. Toma aí um remedinho. Toma esse antidepressivo. Fica dopado. Você não está bem. Você não está se sentindo bem. É uma fatalidade. É uma fatalidade. A vida é assim. São as mentiras. E a palavra me fala, tudo que for diferente do que eu estou lendo aqui, é maldito. Então logo, se eu acredito em algo diferente disso que nós estamos falando e lendo, eu tenho trazido maldição para a minha vida. Porque se eu ouço alguma coisa que é diferente, aquilo é maldito. Se eu acredito naquilo, eu estou trazendo maldição para a minha vida. O mundo fala, né? Todos os caminhos levam para Jesus. Não, Jesus falou, eu sou o caminho. Só há um caminho. Você tem que ter uma religião. Um monte de gente fala assim, né? Não, que você precisa de uma religião. Não, a gente tem que ter Cristo.
Tem que ter Cristo. Deus me deu o livre-arbítrio. Deus me deu a capacidade de fazer as minhas escolhas. Então Deus não manda ninguém para o inferno, eu me mando para o inferno, com as minhas escolhas. Não, porque Deus vai mandar o fulano para o inferno, ninguém manda, Deus não manda, as minhas escolhas me levam para lá, porque o inferno não foi feito para o homem, ele foi feito para o diabo. O diabo, quando ele se rebelou, que ele quis ocupar o lugar de Deus, ele foi mandado para o inferno. Então aquele lugar é para ele, não é para mim nem para você. É para o diabo. Nós somos feitos para um relacionamento com Deus. Desde a criação, o Senhor fez ao homem e todo dia ele estava lá conversando, se relacionando, vivendo, tal, tendo comunhão. Então, nós não estamos aqui, a palavra não vem para que eu venha aqui e me sinta bem. As pessoas estão sempre buscando um lugar, alguma coisa para se sentirem bem. Perceba, o mundo vive buscando algo para se sentir melhor, para se sentir bem. Ah, mas é errado isso? Presta atenção no detalhe. A palavra, ela não vem para eu me sentir bem. Presta atenção nisso, pessoal. A palavra, ela vem para me confrontar, para eu me sentir mal, para que haja mudança. Aí sim, aí eu tenho um rompimento. Aí eu entendo qual é o caminho certo. Aí eu fico bem. Aí eu recebo a paz que excede todo entendimento. Aí eu recebo a alegria que o mundo não entende. Mas a palavra no começo é João Batista e Jesus. Arrependam-se. Mudança de caráter, mudança de mentalidade. A palavra não vem, olha, o que você está fazendo, Deus te entende. Não, o que você está fazendo está errado, você tem que mudar. Porque se eu não mudo, eu vou para o inferno. Se eu não mudo, a minha vida vai ser uma porcaria. Se eu não mudo, os meus resultados não vão acontecer. Deus me ama, por isso que Ele me corrige. Então a palavra me estimula a mudar, a palavra me pressiona a sair, a ser esticado, a fazer algo diferente, a não carregar mais os velhos paradigmas, os velhos temores, os velhos padrões. Porque o Senhor quer que a gente rompa, o Senhor não quer que a gente nasça e viva do mesmo jeito a vida inteira, Ele quer que nós venhamos a crescer. Ele quer que você ocupe lugares altos, que você seja uma pessoa relevante, impactante, diferenciada. Esse é o lugar que Deus te preparou para ocupar. Deus não preparou você para levantar, trabalhar a vida inteira até o último dia de vida, não ter curtido nada, não viu os filhos crescerem, não pode desfrutar, não pode ser uma pessoa que tem uma satisfação, uma alegria na vida. Não, é pelo contrário. Ele quer que nós venhamos ocupar lugares altos. A palavra não diz, vocês estarão sempre por cima, sempre por cabeça. Ou seja, quem está por cima e quem está por cabeça, não é o que fica passando humilhação, vergonha, aflição, medo. Não, ele rompe e mudar dói. Mudar dói, a palavra vai me confrontar. Então a palavra, o que ela faz? Ela vai me mostrando tudo que está errado na minha vida, porque sem a palavra eu não me conheço. Como é que eu me conheço? Conhecendo a Deus. Mas se eu não conheço a Deus, eu vou vivendo no modo automático, eu não percebo aquilo que está errado na minha vida, porque para mim está tudo bem, é o padrão que eu aprendi. Mas quando eu recebo a palavra, eu sei, verdade, olha, eu tenho essa postura, olha, eu tenho esse jeito, eu preciso trabalhar isso. Lembra da mulher samaritana? Que ela falou, esse deve ser o profeta. Será que não é esse o profeta? Porque eu encontrei um homem que tem me falado tudo que eu tenho feito. Mas ela fazia tudo aquilo, ela não percebia que estava errado. Até ela conhecer Jesus. Ela voltou para a cidade falando, será que esse não é o Messias, não é o Cristo? Ele tem me falado tudo que eu tenho feito. O Senhor vai me mostrando, o Senhor vai me lavando. E eu vou entendendo, isso não funciona, isso daqui não vai dar certo. Então o Senhor vai me mostrando tudo aquilo que eu tenho feito para que eu me ajuste, para que eu seja cada vez mais uma pessoa parecida com Ele.
Porque o nosso alvo é ser parecido com um varão perfeito, com um homem perfeito, que é Jesus. E para isso eu preciso romper. Eu não posso perverter a palavra, eu preciso ficar com a palavra, passar pela porta estreitinha. Olha aqui Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, fala comigo, tome, diariamente. É diariamente. Você não aceita Jesus uma vez. Você reforça o compromisso com Jesus todos os dias. Tem gente, esses dias eu estava falando com uma pessoa que ela falou, nossa, mas é difícil, né? De novo, eu já fiz isso. Pois é, mas a palavra diz diariamente. A palavra diz, pegue a sua cruz todos os dias. Você perdoou alguém ontem, hoje você vai ter a oportunidade de perdoar de novo. Você perdoa a mesma pessoa hoje do que ontem, anteontem, talvez ela aconteça uma situação para você ter que perdoá-la amanhã também. Você venceu uma situação ontem, você pode ter uma situação hoje, e você vai ter uma situação amanhã. É diariamente. Então, se alguém quiser, é o livre-arbítrio, eu posso querer ou não. Se alguém quiser me seguir, me acompanhar, negue a você mesmo, negue os seus sentimentos. Não é o que você gosta, o quer, ou está com vontade, ou é no seu tempo, não. Negue, o Senhor chama. Pode perceber, o Senhor chamava as pessoas e elas tinham aquele minuto para responder. O Senhor não perguntava, você tem até amanhã para me responder, tá? Ele falou assim, siga-me. E as pessoas seguiam ele. Ou não. Se alguém quiser me acompanhar, Jesus não está aqui parado não, ele está andando. Ó, você quer me acompanhar? Então vamos lá. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser, é o tempo de hoje, quem quiser salvar a sua vida, autopreservação, faça do seu jeito, Deus te ama, Deus te entende, você não precisa passar por dores. Se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá. Estão perdendo na vida, no suicídio, nas drogas, no entretenimento, na mornidão espiritual. Estão perdendo. Porque quer preservar a sua vida, quer dar tudo que a sua carne quer. Mas quem quiser perder, mas quem perder a vida por minha causa, Senhor, eu não quero, eu não gosto, eu não me sinto pronto, preparado, eu não acho gostoso isso, mas eu quero te agradar. Então eu vou fazer o que precisa fazer. Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que manter essa aliança, eu tenho que romper nisso, eu tenho que dar os passos para essa direção, eu estou com medo, eu não sei, está difícil, mas eu quero te agradar. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Então a gente nunca perde. O mundo fala, né? Nossa, você fica o domingo na igreja, você está bobo, hein? Você vai várias vezes na igreja, que é isso? Que perda de tempo. Você dizima e oferta, que é isso? Você não está pensando, você poderia usar isso para fazer tal coisa. Você está perdendo a sua vida, você está perdendo, você está aí, aguentando esse casamento aí, Você pode ir e curtir, viver, você é novo, você é jovem, é isso que o mundo fala. Não precisa de nada, não precisa de trabalhar nada, não precisa ajustar nada. Deu errado? É igual a gente vive no tempo do descartável, né? Tá ruim, joga fora. Aqui, é impressionante, no Brasil, se a gente quiser arrumar uma geladeira, arrumar alguma coisa, você consegue. Aqui eles fazem de um jeito que compensa você comprar um novo do que você arrumar. Não é doido isso? A peça é mais caro que o móvel inteiro, que o aparelho inteiro. A peça de reposição é mais cara que tudo. Por que isso? É o que a gente vê nas pessoas. Está ruim esse relacionamento? Vamos embora. Está pressionado aqui no trabalho? Vamos embora. Vou embora. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Precisa sim. Senão vai ser um eterno fraco. O que você constrói pulando de galho em galho? O que de sólido a pessoa estabelece se tudo que ela começa, ela interrompe? Ela começa uma faculdade, ela começa 3, 4 cursos, não termina nenhum. Passaram-se 10 anos, podia ter feito 2 faculdades, 3 faculdades, não fez nenhuma. Não insistiu naquele casamento, está no 3º, no 4º já.
E vai continuar assim. Não tem artista aí? Não tem gente que casou umas 8, 9, 10 vezes? Por quê? O problema está sempre no outro? Não. É o eterno enquanto dure, né? Enquanto a gente estiver apaixonado, estiver bem, está tudo certo. A hora que vem os confrontos, os conflitos, os ajustes de jeito, de caráter, que são necessários, ora. Até o último dia da nossa vida a gente tem que melhorar, a gente pode mudar um pouco mais, a gente pode ajustar um pouco mais, não pode ser o que a gente não pode ser uma porta, né? Um teimoso, um cabeçudo, uma pessoa com a mente cauterizada, fechada. Não, isso é estupidez, isso é ignorância. A gente não pode ser ignorante. Então a gente pode melhorar, pode ajustar até um ponto. Tem convicção? Está alinhada à Bíblia? Então beleza, tudo bem. Está saindo, eu estou cedendo aqui, ó, porque o mundo está falando, ó, porque meu amigo está falando, porque os colegas aqui estão falando. Não, mas está fora, então eu vou continuar sendo cabeçadora para você. Você acha que eu sou teimoso, que eu sou cabeçador? Então eu vou continuar sendo, por causa da palavra. Mas se não está fugindo de princípios, não está abrindo precedente para nada, podemos ajustar? Podemos. Isso é ser sábio, ser inteligente. Então, quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Que adianta? Qual o propósito? O que você vai levar dessa vida, pessoal? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Trabalhou, fez um monte de coisas, mas perder a sua vida, perder sua alma, perder sua família, perder seus filhos, perder seu casamento. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Chegou no final, terminou mal, terminou sozinho, terminou sem deixar um legado. Valeu a pena? Não valeu. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então o que nós estamos falando aqui? Opção. Escolhas. Se eu quiser, eu obedeço, eu não sou obrigado. Mas se eu quiser, eu tenho que carregar a minha cruz. Não dá para falar, o Senhor é lindo, maravilhoso, eu te amo, sem carregar a cruz, então não é verdade. Porque amor é sacrifício. O mundo quer preservar a sua vida. Estão cada vez mais distantes de Deus, mais vazios e infelizes. Estão atrás de tantas coisas, tanto entretenimento, tantos prazeres, estão morrendo. Nunca se tomou tanto remédio, nunca houve tanto suicídio, nunca houve tantas pessoas depressivas, num tempo onde há tanto entretenimento, tantas distrações, tantos parques, e as pessoas nunca estiveram tão mortas. Pessoas buscando fama, quer ser famoso no TikTok, no YouTube, no Instagram, quer ficar milionário sem fazer nada. Fama, dinheiro, estão perdendo a sua vida, a sua saúde, a sua salvação, a sua família, os seus valores, a sua identidade. Por quê? Porque com base nos likes, com base na aprovação, você não vê que tem um monte de artista aí que ela tem uma necessidade diabólica de dar satisfação para todo mundo? Ela vai lá e liga lá o negócio e chora na frente da câmera e faz um drama e fica com aquela cara toda feia, toda sem maquiagem nenhuma, não, porque tem que dar uma resposta para os meus seguidores. Isso é uma escravidão diabólica. O que é isso? Tem que dar uma satisfação. Então não tem identidade, ela é conduzida pela conveniência, pelos likes, pelos aplausos. E esse não é o caminho. Muitos têm envergonhado o Senhor e se envergonhado de Deus. Porque os pais, por exemplo, que não se posicionam, não ensinam os filhos a ter essa identidade, o que vai acontecer? Os filhos vão querer agradar as pessoas, eles vão ceder às pressões. Pressões dos amigos, pressão de usar drogas, pressão de fazer sexo, de se envolver com as pessoas erradas. Por quê? Porque não é falado, esse negócio está meio ultrapassado, está meio velho. Olha a palavra não muda. A santidade não muda.
Os valores e os princípios não mudam. A palavra diz, não mudem os marcos antigos, não mexa nos marcos, não mexa no que funciona. Aí os filhos querem agradar as pessoas, cedem às pressões. Por quê? Porque os pais não deram identidade. Não é falado com eles sobre virgindade, sobre santidade, sobre serem sal e serem luz. Não é ensinado nada disso. É ensinado o quê? Você pode ser mais um no meio da multidão. Você pode ser mais um que faz essas mesmas coisas, que vive as mesmas coisas, que age do mesmo jeito, que não tem diferença. Mas a gente não fala que a gente quer ser diferenciado. Jesus não disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas no final das contas eu quero ser mais um no meio da multidão. Eu não quero me destacar. Eu não quero incomodar. Eu não quero fazer nada diferente. Eu não quero fazer diferença nenhuma nesse mundo. Porque eu quero me parecer com esse mundo. Aí não vai dar certo, nunca dá certo. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Nós só temos essa oportunidade. Essa é a oportunidade que nós temos. Não há segunda chance, não há reencarnação, não há nada disso. Só uma oportunidade. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Aí eu vou ser julgado, eu vou ter um destino com base naquilo que eu fiz aqui. Mas olha aqui em Apocalipse 21. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então os covardes, lembra que a gente acabou de falar? Aqueles que se envergonham do Senhor e das palavras do Senhor, o Senhor vai se envergonhar de mim. Então os covardes serão os primeiros a irem para o inferno, aqueles que não se posicionam, aqueles que têm medo de não serem aceitos, aqueles que têm medo de serem criticados, estes serão os primeiros a irem para o inferno. Porque olha só, os covardes, você não pode contar com um covarde. Um covarde você não pode contar ele para defender ninguém. Um covarde você não pode contar com ele para manter uma postura, porque se ele for pressionado, ele te entrega, ele te engana, ele mente, ele te puxa o tapete, porque ele é covarde. Ele não mantém princípios, porque ele é covarde. Então esses vão ser a primeira turma para ir para o inferno. Os incrédulos. Os incrédulos. Se eu estou ouvindo uma palavra como essa e não muda a minha atitude, eu estou sendo incrédulo. E obviamente eu não tenho parte com o Senhor. Os depravados. É um pecado muito comum nos nossos dias. Nunca existiu um apelo tão violento, tão agressivo para a parte da imoralidade. Pedofilia. Os jovens, as jovens, as meninas, nesses OnlyFans aí, essas coisas, isso é uma prostituição. Não, mas é só o pezinho. Não, é uma prostituição. Se enganam. E tudo tem um abismo puxa outro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a criaturinha aí que não tem uma família que está lá, está olhando, está conversando, está passando os valores, você vale, viu? Você é importante. Você tem valor. Não, o que tem valor é o que eu estou ganhando para mostrar meu pezinho, para mostrar o ombrinho, né? Aí isso não vai partir para nada, né? O dinheiro, não, estou ganhando bastante dinheiro, né? É só isso, é só mais isso, é só mais isso, é só mais um pouquinho. O pessoal vai se vendendo, vai se corrompendo, vai se corrompendo. Então isso é muito sério, pessoal. A depravação está muito em alta, muito grande, é muito sério isso. Tem muito acesso. Os assassinos, você pode não matar ninguém, mas você está com ódio do seu irmão, você é um assassino. Diante de Deus você é.
Você é um assassino, você está com raiva, você tem uma situação, uma barreira. A palavra diz isso. Você tem uma oferta para dar para o Senhor? Você vai fazer uma oferta para Deus? Como é que você diz que você ama a Deus que você não vê, mas você odeia o seu irmão a quem você vê? O que a palavra fala? Ó, resolve a sua situação primeiro. Aí você vai lá e entrega a sua oferta. Se não, você pode fazer, faz. Mas Deus não recebe. Lembra do Caim e do Abel? Deus recebeu Abel e sua oferta, e rejeitou Caim e sua oferta. Deus pode ir lá, eu posso ir lá fazer oferta? Posso, mas Deus não vai me receber. Porque eu estou com coisas desalinhadas ainda. Então, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, eu estou fazendo algo bom, algo correto, vou receber. Estou fazendo diferente, vou receber. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos, fala comigo por favor, e todos os que amam e praticam a mentira. Então veja, pessoal, a injustiça vai aumentar e tem aumentado, mas também a justiça tem aumentado. A gente está vivendo um tempo onde tudo está sendo muito mais clarificado. Nós vivemos um tempo onde está ficando cada vez mais evidente a diferença das pessoas. Lembra que antes tudo era muito misturado? Não tinha muita diferença, agora está muito diferente. Quem é justo mesmo, é firme mesmo. Quem é ímpio também é uma coisa maluca. Quem é corrupto, está muito mais claro. Quem acredita numa ideologia, está muito claro. Não tem nada mais muito escondido, não. Está cada vez mais claro a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e o que não serve. Está cada vez mais claro. Não é só na política, não, é em tudo. Né? Que antigamente falava, não, era tudo meio misturado. Agora está muito claro quem é de direita, quem é de esquerda, quem acredita nisso, valores, tal. Quem está com aquela cabeça perdida, está tudo claro, mas isso em todas as áreas. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido. Você pode fazer? Claro. Tem livre-arbítrio. Tudo é permitido. Mas convém? Nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então nós temos o discernimento. Você sabe, eu sei o que eu posso e o que eu não posso. O que cabe a mim e o que não cabe a mim, a gente sabe. O que vai colocar limite na minha vida, o que vai colocar limite nos seus filhos, é uma coisa, pessoal. Fala comigo, por favor. O temor a Deus. Se eu não tenho temor, eu não tenho nada. Se eu não tenho temor, eu traio, eu engano, eu adultero, eu peco, eu minto. É o temor. Se você coloca o temor no seu filho, ele pode estar sozinho em qualquer lugar, como Daniel, como José. Estava sozinho, numa terra distante, e não se corrompeu. Não, mas eu estou olhando aqui, eu tenho um aplicativo que sabe tudo que ele está fazendo. Eu sei, tem câmera lá onde ele está. Eu estou vendo tudo. Não, você sabe que não é assim. Se não tem temor, não tem nada. Não tem nada. O que vai colocar limite na nossa vida é o temor a Deus. Tudo é temor. Se eu não tenho temor, eu vou enganar, eu desvio dinheiro, eu vou odiar as pessoas, eu me torno imoral, eu minto.
Uma pessoa que mente é uma pessoa, claramente, ela não tem temor. Quantas pessoas que continuam vivendo na mentira? Mentira nos negócios, mentira para si mesmo, ele sabe o que ele está falando, ele não acredita naquilo. Então são mentiras que eu conto para mim mesmo, que, não, eu sou assim, não, vai dar certo assim. Não, ele sabe que não é isso que ele acredita. Ele está mentindo para ele mesmo, mentira na vida, ó, vivendo de imagem. Quantas pessoas que na vida, de modo geral, é uma mentira. Às vezes você não está vendo aqui, ó, isso daqui é seu ou é meu? Eu falo, é meu e é seu. Não, nem sempre é assim. Às vezes na sua própria vida. Aqui você está com uma postura impecável, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família unida, mas é uma mentira. Aí no seu coração, aí na sua mente, dentro da sua casa, são mentiras. E como é que nós enfrentamos a mentira, pessoal? Muito simples, com a verdade. Eu tenho que analisar, tirar as mentiras, encarar as minhas misérias e usar a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. O que a palavra está me falando para fazer? Eu vou fazer. Lembra da que a gente acabou de falar? Eu vou perder a minha vida por amor ao Senhor. Aí então eu vou encontrar o que é a vida. Então eu paro de carregar aquilo que eu acho que eu tenho que carregar. Eu não vou mais carregar a falsidade, eu não vou mais carregar a necessidade de imagem, de mostrar para as pessoas que eu sou maravilhosamente perfeito, que a minha vida é maravilhosa, que meu casamento é perfeito, que o meu trabalho está incrível. E se não está? Se não está, ao invés de eu usar essa força para aparecer, eu vou para a palavra, eu vou para a verdade, eu vou dar condições para que aquilo se torne verdade. É assim. As pessoas muitas vezes elas gastam muita força, muita energia só para tentar esconder, para fazer as manobras. Quando eu poderia usar a minha vida para fazer aquilo se tornar. Enquanto Pedro queria parecer o mais sábio, o mais espiritual, o mais amigão de Jesus, ele dava um monte de bola fora. Quando ele tomou uma decisão, eu vou ser isso. Eu vou tirar as minhas misérias, eu vou me tornar este homem que eu digo que eu quero ser. Aí ele se tornou um cara extraordinário, uma pedra, uma rocha realmente. Mas até então, era o instável, era o volúvel, era o covarde, era o cheio de si. Mas quando ele entendeu isso, ele se tornou a rocha. Então tudo é temor, pessoal. O princípio da sabedoria, o começo da sabedoria, como você começa a ficar sábio, que nós queríamos tanta sabedoria, começa temendo a Deus. Tudo começa com o temor. Então, pessoal, não deixe a palavra ser corrompida na sua vida. Não permita, não faça alterações, não adultere a palavra, não tente usar uma parte da palavra, mas a outra você não quer. Não faça como muitos têm feito. Isso eu gosto da palavra, isso eu não gosto. A palavra não é um buffet. Você não vai aqui, ó, hoje eu quero carne ou frango, hoje eu quero feijão ou lentilha, hoje eu quero lasanha ou arroz. A palavra não dá opção. A palavra é o meu prato. É isso que o Senhor me apresenta. E tudo que vem dele é gostoso, é bom. Quando você faz uma comida para o seu filho, às vezes você faz, igual a Mariana às vezes faz quiabo. Eu gosto, ela gosta. As meninas não gostam, mas vão comer, porque elas vão gostar também. Então a palavra vem, e muitas vezes a gente não gosta do que a gente recebeu, mas a gente sabe que aquilo é bom para nós. E aquilo vai se tornar gostoso para nós. Pode no primeiro momento, o quiabo é feio, por exemplo, né? O tomate é muito mais bonito. Mas é claro que um hambúrguer também é mais bonito do que um prato com um monte de brócolis. Não é verdade? Uma criança, você bota lá um prato de batatinha e um prato de brócolis. Você não precisa ensinar para ela a comer batata. Mas você sabe que aquilo não vai fazer mal para ela. Então eu vou dar o que ela precisa, não o que ela quer.
Deus dá para nós o que nós precisamos e não o que nós queremos. Quem dá o que nós queremos? O diabo. Você quer sexo? Tó. Você quer outro relacionamento? Tó. Você quer dinheiro fácil? Tó. Mas o Senhor dá para nós o que nós precisamos. Então não deixe a palavra ser corrompida no seu coração. Receba a palavra como algo assim, ó Senhor, eu não tô confortável com isso. Mas como Jesus nos ensina, meu Pai, se for possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, se possível, passe. Mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. E ele passou, e ele venceu, e ele nos mostra que dá. Então nós aprendemos, tudo que a palavra nos ensina, o Senhor já deu o exemplo para nós. Tudo que ele fala de rompimento, tudo que ele fala de caráter, ele já mostrou para nós como faz. Nós temos o exemplo dele. Então tudo aquilo que vier para amaciar a sua pele, o seu pelo, a sua carne, para que você não precise passar por nada, para que não pague o preço certo, para que isso pareça com o mundo, nem que seja só um pouquinho, como o anticristo. O anticristo não vai vir falando, ó, a Bíblia a partir de hoje está proibida. Não, ele vai fazendo igual o diabo, ó, vamos ajustando isso daqui está um pouco ultrapassado, né? Vamos falar do amor, vamos incluir todo mundo. A palavra já diz isso, em Cristo, não há judeu, não há gentio, não há escravo, não há livre, mas todos somos um em Cristo. Ou seja, não tem preto, não tem branco, não tem asiático, não tem homem, não tem mulher, não tem pobre, não tem rico. Se você aceitou Jesus, nós somos todos em um, todos em Cristo. Então não existe isso. Então, pegue essa mensagem. O Evangelho imutável, a palavra imutável, que nós venhamos agarrar isso e trazer para a nossa vida realmente aquilo que é necessário que seja mudado. Que às vezes a gente está ainda empurrando algumas coisas, falando, ó, isso eu vou, isso eu sigo. Isso aqui eu ainda estou com dificuldade. Vamos pedir ajuda ao Senhor, para que a gente passe por essa parte que ainda é difícil, e aquilo vai se tornar o nosso padrão. Porque tudo que é novo, a gente sabe, que é desconfortável, que dói, que é chato, que é ruim. Mas depois que você passa, aquilo se torna parte de você, e você pode desfrutar dessas vitórias, dessas bênçãos. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com seu propósito, por favor. Feche, por gentileza, por alguns minutos os seus olhos. E eu peço que você analise. Nós falamos bastante, nós lemos bastante. A palavra falou muitas coisas para nós. E agora é o seu momento. O seu momento de tomar as decisões. Porque a palavra, ela não pode apenas vir. Ela é lançada com o propósito de mudar. A palavra é lançada, assim como a água, ela não volta para as nuvens, sem ter regado a terra e dar condições para que o agricultor produza, assim a palavra que é lançada. A palavra não volta vazia, ela foi lançada no seu coração. E ela tem que voltar em forma de mudança. Ela tem que voltar em forma de decisões. Então, quais as decisões que você toma neste domingo para atrair o favor do Senhor para a sua vida? Lembra do que a gente falou no comecinho? Tudo que for diferente do que temos lido e ouvido, que seja amaldiçoado. Se eu tenho crido em mentiras, eu tenho atraído maldição para a minha vida. Então, se alguma coisa foi mudada, se eu fui ensinado diferente do que eu estou lendo e aprendendo aqui, então isso não merece credibilidade. Não merece. Porque o Senhor nos ensina que a porta e o caminho são estreitos. A porta e o caminho são estreitos. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Eu vou, Senhor, andar em temor. Eu vou tomar as minhas decisões, Senhor. Arrependimento é mudança. Não dá para eu falar que eu me arrependi, eu vou lá, daqui a 10 minutos eu faço de novo. Então não me arrependi.
eu estou com remorso, eu fiquei chateado, me pegaram, eu passei vergonha, mas aquilo não mudou dentro de mim. Então arrependimento significa mudança. Então vamos, meus queridos, vamos nos ajustar à palavra de Deus, porque Deus não vai se ajustar a mim. Deus não vai se alinhar a mim, eu vou me alinhar a Ele. E é com base nesse alinhamento que a minha vida vai mudar. Preocupe-se em agradar a Deus, peça ajuda a Deus, alinhe a sua vida com Deus. Eu peço agora que você fale com Ele, que você tome as suas decisões nessa manhã, neste domingo, nesta oportunidade. Não deixe uma oportunidade passar. Uma oportunidade é muito séria, é muito importante. Fale com Ele. Conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Esteja disposto a perder para ganhar. Perder, abrir mão daquilo que é lixo para ganhar algo maior, para receber algo maior do Senhor. Tome essa decisão nessa manhã. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Faça esse alinhamento com o Senhor, peça ajuda a eles, diga a Ele: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer, meu Pai. Eu quero te conhecer de uma forma que eu ainda não conheço. Eu quero, meu Pai, conhecer o Senhor de uma forma que eu não conheço ainda. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Peça ajuda ao Senhor, meu Deus. Eu não quero carregar mais esse velho padrão. Eu não quero mais carregar, meu Pai, essa coisa antiga. Eu não quero, meu Deus, mais carregar esse estilo de vida errado. O que o Espírito Santo está falando aí no seu coração? Você não é velho demais para mudar. Não está tarde demais para mudar. As oportunidades não passaram para você. As coisas não estão. Enquanto a vida é esperança, a palavra diz: somente para os vivos há esperança. Você está vivo, você tem oportunidade. A palavra diz que ao homem só há uma oportunidade, depois segue-se o juízo. O que você está fazendo aqui hoje, o que você está fazendo aqui neste momento, vai gerar um juízo. Então vamos atrair o favor do Senhor, vamos nos tornar pessoas cada vez mais resilientes, mais focadas, mais fortes, mais convictas, que iluminam, que salgam, que atraem a bênção, o favor de Deus, que se tornam instrumentos nas mãos do Senhor, que cumprem com um grande propósito. O Senhor quer que você cumpra um grande propósito. Você não foi criado para ser mais um dentre 7 bilhões de pessoas. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas estão na Bíblia que você lembra, que marcaram a história? Mas no tempo que a Bíblia foi escrita, que esses acontecimentos, desde Abraão, quantos milhões, talvez bilhões de pessoas já passaram pela terra e morreram? Mas você sabe o nome deles? Não, não tem o nome deles. Não deixaram algo relevante que pudesse ser lembrado. E o Senhor não tem isso para nós. O Senhor quer que nós sejamos lembrados por gerações, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Meu avô, meu pai, ele foi assim, ele me deixou os valores, os princípios, ele me ensinou, ele foi assim, ele tinha esse caráter. Mas como é triste, falar assim: eu não quero nada do meu pai, eu não quero nada da minha mãe. Meu pai enganava as pessoas, meu pai mentia, meu pai traía minha mãe, meu pai era um desonesto. Mas como é bom você lembrar de uma pessoa: ele me deixou valores,
Meu pai não deixava passar nada. Minha mãe, uma mulher de oração, uma mulher de fé, não deixava passar nada. Era brava, não deixava passar uma mentira. Me levou o dia que eu peguei uma borracha, foi lá, me levou na frente da classe inteira e falou: meu filho pegou, meu filho errou, passei vergonha, achei que foi um exagero, mas hoje eu nunca mais toquei em nada. Então foi uma bênção para mim. Olha que coisa bonita, que coisa especial. E esse é o papel que nós temos que ocupar, esse é o lugar que nós temos que ocupar. Nós vamos deixar um legado. Tome essa decisão agora em nome de Jesus. Eu vou deixar um legado, vou deixar uma marca na vida das pessoas, na vida da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus amigos. Eu vou ser o melhor naquele lugar, naquele trabalho. Eu não vou carregar mais mágoas, eu não vou mais carregar mentiras, eu não vou mais buscar fazer a palavra até uma parte. Para isso eu sigo, para essa parte eu não sigo. Para orar pelo meu filho, para jejuar pelo meu filho, para declarar as bênçãos sobre os meus filhos, eu tenho uma força. Mas para abençoar meu marido, para abençoar minha esposa, para orar sobre aquela empresa, aí eu não tenho força, aí eu não quero, eu estou carregando sentimento, eu estou magoado, eu estou ferido. Não, vamos vencer tudo isso em nome de Jesus. O evangelho imutável, a palavra imutável. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que o Senhor quer que eu faça. O que a palavra está me direcionando a fazer. Então tome essa decisão, meus queridos. A decisão de mudar hoje. Lembra que nós falamos? Deus é amor, sim. Mas Ele nos corrige. O Senhor, as pregações que o Senhor Jesus teve no começo, não foi sobre amor, foi sobre arrependimento. Então vamos tomar as nossas decisões agora. Não aceite carregar mais o ranço da religião. Não aceite carregar mais coisas antigas, que às vezes você está carregando aí no seu coração há 5, 10, 15 anos. Ou até mais. E você sabe que isso está errado. Você sabe que se o Senhor voltasse hoje, você não subiria, não iria para o céu. Porque são rompimentos. São coisas que a gente vai deixando e vão criando força, vão criando raízes, vão se tornando fortalezas. Quais as mentiras que você ainda tem acreditado? Que Deus quer nos libertar. Paulo fala que nós temos armas poderosas para destruir cada fortaleza, para destruir os argumentos convincentes que a gente conta para nós mesmos, que o diabo nos dá ideias. Você não precisa disso, está tudo certo. Espera, o tempo vai mostrar, o tempo vai fazer isso melhorar. Não vai, se eu não lido hoje, aquilo não vai ficar melhor amanhã. Lembra do faraó, quando estava cheio de rãs na casa dele, na panela, no forno, no banheiro. E o Moisés perguntou: quando que você quer que eu ore para isso ir embora? Ele falou: amanhã ia estar melhor? Não, se ficasse mais um dia, mais uma semana, ia ficar pior. Então deixar para depois não torna melhor, torna pior. Os sentimentos vão se fortificando. Os relacionamentos vão se estragando. O tempo vai passando. E as oportunidades podem um dia acabar. Um dia elas vão. Pode ser que hoje seja a última oportunidade. Pode ser que não. Pode ser que amanhã ainda tem mais uma, mas eu não sei. Ontem eu não tenho, amanhã não me pertence, eu só tenho hoje. Hoje, nesse domingo, nessa manhã, nesse dia, no dia que se chama hoje, nesse dia especialmente preparado pelo Senhor, é o dia de nós nos alegrarmos nele. Então, talvez eu faça coisas que me desagradem, e esse é o certo, para que eu me alegre nele, para que eu agrade ele. Então, que você saia daqui com essa decisão na sua vida. Eu vou agradar a Deus. Eu não vou adulterar, eu não vou mexer na palavra, eu não vou querer me parecer com o mundo. Eu quero, Senhor, me parecer com o Senhor. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Peça ajuda ao Senhor, peça graça, peça força ao Senhor, para que você dê conta, para que você consiga a fazer tudo aquilo que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, derrama sobre a vida do teu povo, Senhor. Derrama essa força, meu Pai, essa graça, esse favor, esse poder, meu Deus, para que a sua palavra esteja enraizada nos nossos corações, meu Pai, para que não haja espaço para dúvida, para que não haja espaço para mentira, Senhor, para que tudo aquilo, meu Pai, que estiver desalinhado, meu Pai, pervertido, mudado, que seja maldito, meu Pai, que nós não venhamos a acreditar nisso nunca mais. Nós venhamos a viver com base na verdade, Senhor, pagando o preço certo, andando, meu Deus, pelos caminhos corretos. Eu declaro, meu Deus, um povo poderoso, um povo forte. Eu declaro, meu Pai, que a sua palavra esteja enraizada no nosso coração, que a verdade, meu Pai, seja o nosso guia, que a sua palavra seja o nosso guia, que nós não venhamos a permitir, meu Pai, que nada, nenhuma mentira mais venha tomar conta dos nossos corações, da nossa mente, que nós não venhamos mais ser guiados por nada disso, Senhor, mas que nós possamos ter uma consciência, Senhor, porque sem consciência não tem mudança. Então que nós temos essa consciência, eu estava agindo dessa forma, eu queria me parecer com o mundo, eu queria me parecer com o resto das pessoas, eu estava incomodado e preocupado com o que estão falando, pensando sobre mim. A partir de agora, meu Pai, eu estou preocupado com o que o Senhor pensa de mim, eu estou preocupado com o que o Senhor está vendo sobre mim. Eu declaro, meu Pai, essas mudanças. Eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pegue o seu propósito em nome de Jesus. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, nós apresentamos cada projeto, meu Pai, cada sonho, cada pedido, meu Pai, do teu povo. E nós declaramos, Senhor, declaramos respostas, declaramos portas abertas, declaramos visão, declaramos discernimento, declaramos capacidade, Senhor, declaramos vitórias, declaramos testemunhos, meu Pai, declaramos, meu Deus, o melhor tempo das nossas vidas, declaramos um alinhamento poderoso, Senhor, que vai nos atrair poder, que vai nos atrair visão, que vai nos atrair vitórias, que vai nos atrair força, Senhor. Nós declaramos, meu Pai, um povo que mudou, meu Pai, um povo que entendeu, um povo, meu Pai, que ajustou o foco, Senhor, do jeito certo, da forma certa, alinhados à palavra do Senhor. Eu peço, Senhor, a tua manifestação, a manifestação do seu poder sobre a vida do nosso povo, Senhor. Nós declaramos testemunhos, declaramos famílias abençoadas, declaramos, meu Pai, pessoas de caráter forte, firme, de ousadia, de unção, meu Pai, de poder. Nós declaramos, meu Pai, um povo abençoado, cheio do Espírito Santo, vencedores em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu declaro que esse já é o melhor ano das nossas vidas até então, não apenas por palavras, meu Pai, não apenas por declarações otimistas, meu Pai, pelo contrário, mas é a fé, é esse alinhamento, meu Pai, que nós tomamos as decisões, que nós faremos parte desse grande plano, desse grande projeto que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai,
Obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela mensagem, obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade. Nós te amamos e te agradecemos. Obrigado por tudo, Senhor. Amém, amém e amém.